Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB, sou professor de Direito Tributário para o exame de ordem e hoje é uma grande satisfação aqui estar com vocês para comentar mais uma questão já cobrada em prova anterior da FGV. Nós vamos tratar dessa questão e logo em seguida fazer uma abordagem teórica sobre o tema, ok? O tema da aula de hoje, pessoal, é lançamento. Primeiramente, pessoal, para entendermos aqui o lançamento, nós temos que saber que o lançamento ele é uma atividade ali da autoridade administrativa, privativa da autoridade administrativa, vinculada, né, ela é obrigatória, que vai constituir o crédito tributário. Então temos a obrigação tributária que surge lá com a ocorrência do fato gerador, e essa obrigação tributária, para se tornar exigível, é necessário que se constitua o crédito tributário pelo lançamento. E a partir de então, aquele tributo será ali exigido do contribuinte. Ok? Então tá certo. Vamos analisar a questão de hoje, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, seguinte, a questão foi cobrada no 18º exame da OAB, certo? O assunto é lançamento e ela tem a seguinte redação, o seguinte enunciado. Antônio, prestador de serviço de manutenção e reparo de instrumentos musicais, sujeito à incidência do ISS, sobre os serviços prestados, deixou de recolher o tributo incidente sobre fato gerador consumado em janeiro de 2013. Quando a alíquota do ISS, naquele momento, era de 5% sobre o valor total oferido pelos serviços prestados e a multa pelo não pagamento, pelo inadimplemento do tributo, era de 25% sobre o ISS devido e não recolhido. Em 30 de agosto, certo? Posteriormente, o município credor aprovou uma lei que veio ali alterar esse ISS. Ela alterou, reduzindo a alíquota do imposto para 2%, era 5%, foi para 2%, certo? E aí, nós temos o seguinte fato, veja bem, a alíquota era 5% quando do fato gerador e 2% lá em agosto de 2013, então houve uma redução, correto? E em relação à multa, que era de 25%, ela foi ali reduzida também para 10%. Então a multa era 25%, correto? E ela foi reduzida para 10%, ok? Vamos continuar a análise. Vamos continuar aqui, então. Em fevereiro de 2014, depois ainda de agosto de 2013, o município X promoveu o lançamento daquele imposto, exigindo do contribuinte o montante de 25 mil. O total foi 25 mil. 20 mil relativo ao imposto, 5%. Olha, ele calculou 5% sobre 400 mil, certo? E 5 mil a título de multa. Então 25 mil, 20 mil de imposto, 5 mil de multa. A multa ele calculou com base na alíquota de 25% do imposto devido e que não foi pago. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. E aí ele vem ali com uma série de situações. Mas eu quero que você entenda o seguinte, tá, pessoal? Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos entender que, olha, regra, como funciona a regra? Você deve o imposto devido, lá no lançamento, posteriormente, ele vai ter que ser calculado com base na alíquota que estiver vigente na data do fato gerador, quando o sujeito passivo prestou aquele serviço, tá? Então, quando ele prestou aquele serviço, a alíquota era de 5%, ok? Janeiro de 2013. Então, ali foi o fato gerador, artigo 144 do CTN. Ainda que essa lei venha depois ser modificada ou revogada, vai se aplicar a alíquota que está ali no artigo que está prevista para o contribuinte, 5%. Mas em matéria de infrações e penalidades, existe uma regra lá no artigo 106 do CTN que prevê que se uma nova lei vier ali e deixar de caracterizar um ato como infração, reduzir a penalidade sobre aquela infração, esta nova lei, que, claro, foi publicada depois do fato gerador, ela vai se aplicar àquele fato. Então é a tal da retroatividade, da lei mais benéfica sobre infrações. E aí esta lei vai beneficiar aquele sujeito passivo. E aí, pessoal, eu faço a seguinte pergunta. Foi reduzida a alíquota do ISS. Vai ser aplicada a alíquota reduzida? Não. Aplica essa alíquota do fato gerador.
E quanto à penalidade, o que houve? Foi majorada a multa ou foi reduzida? Ora, foi reduzida. Então, nós vamos aplicar a nova legislação. Nós vamos aplicar aquela que reduziu a alíquota da penalidade cabível, tá? Então, vem comigo, vamos entender aqui. Pessoal, nós vamos aplicar a alíquota a alíquota de 5% para o ISS e a alíquota de 10% para a penalidade, porque em matéria de penalidade aplica-se a legislação mais recente, né, que tem ali reduzido aquela penalidade aplicável à infração, tá? Então, vamos analisar as alternativas aqui. O lançamento está correto em relação ao imposto e à multa? Não, né? Não, porque em relação ao imposto está correto, 5%. Em relação à multa teria que ser 10%. Aí vem a letra B. O lançamento está incorreto tanto em relação quanto ao imposto, que deveria observar 2%, quanto em relação à multa, que deveria ser de 10%. Tá errado, né, pessoal? Porque em relação ao imposto seria 5% mesmo. Alternativa C, o lançamento está correto em relação à multa, mas incorreto em relação ao imposto. Bom, está correto em relação à multa? Está correto. Ou melhor, está incorreto, né, pessoal? Cuidado, hein? Está incorreto em relação à multa. A multa vai ser aplicada de 10% e não de 25%, mas incorreta em relação ao imposto, que deveria observar a alíquota de 2%. E aí, pessoal, está correta ou errada? Está errada, né, pessoal? O imposto não, o imposto teria que ser 5%. Bom, última alternativa, o lançamento está correto em relação ao imposto, ok, 5%, mas incorreto em relação à multa, que deveria ser de 10% sobre o ISS devido e não recolhido. Claro, 10%. Letra D é o gabarito da questão. E aí vamos agora fazer uma breve revisão aqui sobre este assunto. Qual que é a legislação aplicável ao lançamento? Ah, professor, você disse que é a legislação vigente na data do fato gerador. Claro, quanto aos aspectos materiais, sim, vigente na data do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, a base de cálculo, a alíquota, né? Tudo isso será definido com base na legislação vigente lá na data do fato gerador, tá certo? Mas quanto aos aspectos formais, pessoal, novos critérios de apuração daquele tributo, processos de fiscalização, poderes de investigação das autoridades administrativas, maiores garantias, o privilégio do crédito tributário, nós vamos aplicar tudo isso que estiver a legislação que estiver em vigor na data do lançamento, tá? Claro, esses aspectos formais não vão influenciar no valor daquela obrigação, não vão alterar o valor, tá? Então vai ser ali a legislação vigente na data do lançamento. E aí nós temos ainda essa situação específica, que é a aplicação retroativa da legislação tributária, que aplica-se no caso de lei expressamente interpretativa, certo? Lei expressamente interpretativa, uma lei que vem apenas esclarecer o que consta em outra norma. Esta lei interpretativa ela vai se aplicar a fatos anteriores, ela vai produzir uma aplicação retroativa ali, né? E a lei mais benéfica sobre penalidades, que são ali o caso que nós vimos da penalidade que foi reduzida de 25% para 10%, nós vamos aplicar aquela mais branda, né? A legislação mais recente, que seja ali mais benéfica ao sujeito passivo. Claro, apenas em se tratando de atos não definitivamente julgados. Então essa aplicação retroativa, ela não vai alcançar atos que já tenham sido definitivamente julgados. Correto, pessoal? Então, esta é a nossa revisão sobre lançamento, tá certo? Sobre a legislação vigente, a legislação aplicável ao lançamento. Se vai ter ali aplicação retroativa, quanto aos aspectos materiais, aspectos formais, então tudo isso aí nós temos que saber para o exame da OAB, ok? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.